2 Pedro capítulo 3, verso 18. Segunda Pedro capítulo 3, verso 18. Hoje nós vamos falar sobre o tema crescendo com Deus em tempo de crise. Segunda Pedro lá atrás, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Os irmãos me perdoem que eu estou um pouco com alergia atacada e a minha voz está um pouco ruim, mas estão me ouvindo perfeitamente, amém? Quantos acharam? Digam amém. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Hoje nós vamos falar sobre crescer. Quando você olha uma criança no ventre da mãe, você consegue saber as características dela? Não. Você consegue talvez pensar como ela vai ser pelo semblante do pai e da mãe, porque ela está sendo gerada. Mas quando ela nasce, ela começa a crescer. Quando ela nasce, ela depende da mãe e do pai para se alimentar, para se locomover. Depois de um tempo, ela começa a engatinhar. Depois de engatinhar, ela começa a dar os primeiros passos e assim por diante. É assim ou não é? Amém? Com Deus não é diferente. Com Deus, muitas das vezes, demora-se um tempo para crescer, pois somos gerados pelo Espírito Santo. E depois de gerados, depois que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, o Espírito Santo de Deus, através da palavra, começa a nos ensinar e a nos mostrar o caminho que devemos seguir. Por isso que a Bíblia diz: antes crescei na graça e no... Graça é o quê? Favor imerecido. Então eu cresço em algo que eu não mereço. Levante a mão para o céu. Você pode não merecer, mas Deus vai lhe dar crescimento nesta noite. Deus vai fazer com que você cresça. Mas a Bíblia diz para também crescer no conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é tão precioso como riqueza, porque o conhecimento ninguém pode tirar, mas a riqueza você pode perder. Mas o conhecimento, e principalmente o conhecimento que vem de Deus, te leva a alcançar coisas que muita gente não consegue alcançar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Primeira coisa que precisamos para crescer com Deus, repita comigo: temor. Fala forte: temor. Existem dois significados no Aurélio para a palavra temor: assustado, temeroso. Mas a palavra temor na Bíblia, ela está dizendo profundamente respeitoso. Ou seja, nós temos o sentimento de profundo respeito por Deus. Nós não temos medo de Deus, nós respeitamos ao Senhor. Estão entendendo? Digo amém. Eu vou ser bem pausado, que esse estudo eu quero que você entenda, porque depois deste estudo a tua vida nunca mais será a mesma. Repita comigo: eu não tenho medo de Deus. Fala forte: eu não tenho medo de Deus. Eu respeito o meu Deus. Há uma diferença entre ter medo e respeitar. Já viu aquela criança que tem medo do pai e da mãe?
Ela não faz nada na frente do pai e da mãe, mas pelas costas ela faz tudo. Mas quando há um respeito, ela diz: eu não vou fazer, porque se a minha mãe ficar sabendo, se o meu pai ficar sabendo, vai ficar triste comigo, e eu não quero desrespeitar o meu pai e a minha mãe. O primeiro segredo que você tem que entender é que você precisa temer a Deus, você precisa respeitar a Deus. Você precisa respeitar a Deus na sua casa, você precisa respeitar a Deus no seu trabalho, você precisa respeitar a Deus em todos os lugares que você estiver ou andar. Quantos podem dizer amém? Salmos 111, verso 10. Eu vou ler para ganharmos tempo. Todos acharam amém? Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para... Está entendendo o que é temor? Temor é algo primordial na sua vida para você crescer. Porque quando você teme a Deus, quando você respeita a Deus, você começa a conhecer a Deus. E quem conhece a Deus entra em profundidades no mundo espiritual que outra pessoa não pode entrar. E nesta noite Deus vai elevar o patamar espiritual da sua vida. Por isso que eu gosto muito de culto de ensino. E sinto muita dor no coração de saber que muita gente não tem mais o mesmo temor, não tem mais o mesmo respeito de querer aprender da palavra de Deus. Quer sim os benefícios que Deus pode trazer a eles, mas temer a Deus não é querer os benefícios, mas é querer amá-lo e respeitá-lo por aquilo que ele significa para mim e para você. Quantos podem dizer amém? Amém. Segunda, obediência. Repita comigo: obediência. Sem a obediência é impossível crescer a Deus. Um cristão desobediente não chega a lugar algum, e muito menos consegue crescer. Pelo contrário, começa a regredir. Leia lá 1 Samuel. Eu estou te dando segredos para que a sua vida cresça com Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Primeira Samuel capítulo 15, verso 22. Quantos acharam? Digo amém. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Quando eu obedeço a Deus, eu agrado a Ele. Mas quando eu desobedeço a Deus, eu desagrado a Ele. Toda desobediência gera uma consequência, e toda consequência pela desobediência é amarga, é ruim. Repita comigo: tudo que eu planto, eu colho. Por isso que eu sempre digo que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos na hora da ira. Porque muitas das vezes na hora da ira nós desagradamos a Deus e entramos na desobediência. E a desobediência traz um fruto amargo. Amém? 2 Timóteo, eu estou indo rápido porque esse estudo é um pouco extenso e eu quero concluí-lo hoje. 2 Timóteo, lá atrás. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.
Então repita comigo, de Gênesis, fala forte, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando comigo. Já viu aquela pessoa que ela pega uma parte da Bíblia e diz, aqui Deus fala comigo, aqui não é Deus. Não sei se já aconteceu com você, você está aflito, pegar a Bíblia e dizer assim, Deus fala comigo. Deus não se deixa escarnecer. Não. É da carne. Eis que sou contigo. É Deus. Está dando para entender? Toda palavra ela serve para nos ensinar. Toda palavra ela serve para nos dirigir. Toda palavra ela serve para nos orientar. E hoje Deus nos trouxe aqui, levante a mão para o céu, para nos orientar em um caminho, em uma direção que nos levará ao seu querer, à sua vontade. E hoje eu profetizo que a vontade de Deus na minha vida e na tua vida é boa, é proveitosa. Tudo aquilo que o diabo tramou vai cair por terra, porque o plano do diabo já é falido, mas o projeto de Deus, ele jamais fale. O projeto de Deus jamais fica esquecido. E o que Deus projetou na tua vida, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Quantos podem dar um glória nessa noite por isto? Então você entende que toda a palavra de Gênesis Apocalipse é Deus falando, amém? Porque um dia um irmão olhou para mim e disse assim, pastor, o Velho Testamento era a época da lei, agora nós estamos no Novo Testamento, na época da graça. Aí eu não entendi. Aí eu falei, então rasga a Bíblia, fica só com o Novo Testamento, que a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Toda profecia que vai contra a Bíblia é mentirosa ou é do diabo. Grave sempre isso. Toda profecia que vai contra a Bíblia ou é do homem ou é do diabo. Porque a maior profecia que existe é a Bíblia. Amém? Posso continuar? Agora eu vou falar algumas coisinhas que impedem o crescimento, para te mostrar como você crescer. Então repita comigo, temor, obediência é o principal. Você tem que temer e obedecer para que você possa crescer. Agora o que me impede de ter este crescimento? Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 59. Capítulo 59, verso 1 e verso 2. Quantos acharam de um amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não... O pecado faz Deus não nos ouvir. O pecado gera a rejeição da nossa oração. Já parou para pensar como isso é forte? O profeta Isaías disse, olha, a mão do Senhor não está encolhida, pelo contrário, ela está estendida. Deus não deixou de ouvir, Ele está ouvindo. Mas o vosso pecado, a vossa iniquidade impede de Deus vos ouvir, impede de Deus trabalhar. Repita comigo, pecado me impede de receber as coisas de Deus. Pecado é bom ou é ruim? Se fosse ruim, ninguém pecava. A consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que o pecado gera a morte. E a Bíblia está dizendo que o pecado,
Ele faz com que Deus não nos ouça. Olha para essa pessoa que está do seu lado, olha dentro do olho dela e diga assim: Deus não te divide com ninguém. Olha para mim, muito menos com o pecado. E não tem dessa de pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado, e qualquer tipo de pecado leva o homem para o inferno. O pecado separa o homem de Deus. Aí eu lhe pergunto: quem tem consciência aqui? Levanta a mão. Todo mundo. Muitas das vezes a nossa consciência nos acusa. Não tem coisas que você faz que você diz: meu Deus, eu não devia fazer? É porque, além do Espírito Santo que habita em você e te mostra o que é certo e o que é errado, a sua consciência, através da palavra, que a palavra nos traz o crescimento, nos mostra: eu não posso fazer isso, eu não posso falar isso, eu não posso ir em tal lugar, porque isso não agrada a Deus. O Espírito de Deus que habita em mim vai sair, e aí eu não tenho como falar com Deus. Vou te fazer uma pergunta simples. Imagina que você tem um amigo muito íntimo, e este amigo diga para você: vem passear, passar o dia comigo hoje. E você diga: vou. Aí ele olha para você e diz assim: mas hoje você vai andar comigo, onde eu for, você vai. Você diga: tá bom. E de repente ele olha e diz: eu vou ali na favela, no meio de um tiroteio. Você vai com ele? O que você vai fazer? Para o carro que eu vou descer. Porque não é qualquer lugar que você vai com ele, não é assim? Tem alguém que passa o dia todo com você aí. É o Espírito Santo de Deus. Mas tem lugar que o Espírito Santo de Deus não entra. E tem hora que ele diz: para um pouquinho, porque eu vou descer, porque lá você vai sozinho, lá você vai sozinha. E quando você vai sozinho, quando você vai sozinha, você vai desprotegido e desprotegida. E isso lhe causa problemas futuros. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu estou tentando ser o mais simples possível para você entender que tudo que desagrada a Deus impede de Deus te ouvir, faz você andar sozinho, faz você andar sozinha. Só que a Bíblia diz que a casa, ela não fica desabitada. Ou Deus mora, ou o diabo mora. E é aqui que eu me preocupo. Quando Deus sai, para Ele voltar, Ele pede. Porque a Bíblia diz que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele bate de novo no teu coração: posso entrar? Agora a Bíblia diz que o diabo, meu inimigo e o teu inimigo, fica ao nosso derredor. Não é ao redor, é ao derredor, como um leão, pronto a nos devorar. E esses dias eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. Tem muita gente que acha que o diabo é um leão sem dente. Porque olha e diz: o diabo não pode me tocar. Verdade. A Bíblia diz: aquele que é de Deus o diabo não toca, mas sai da presença de Deus um minuto. O diabo, se ele fosse tão fraquinho do jeito que tem muita gente que pensa que ele é, e tão bobão, ele não tinha enganado até anjo. Porque a Bíblia diz que ele trouxe anjos com ele. Se ele foi capaz de enganar anjo, imagina eu e você. Por isso que tem hora que eu e você temos que abrir bem o olho, porque nem tudo que brilha é ouro. Permaneça com a palavra, porque a palavra gera vida, a palavra gera salvação, a palavra te leva para o caminho correto que Deus te quer. Quantos estão entendendo? Digam amém. O pecado, seja ele uma mentira, ou seja ele um homicídio, ele te separa de Deus. Olha para mim, você é morada do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Outro dia,
Me perguntaram: pastor, por que o senhor não vai em qualquer lugar? Eu disse: porque não é em qualquer lugar que o meu Deus entra. E se não é em qualquer lugar que o meu Deus entra, sozinho eu não posso entrar. Porque se ele é general de guerra e tem lugar que ele não entra, eu sendo mortal vou entrar sozinho, por quê? Hoje eu quero que você entenda que a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que Deus não divide você com nada e com ninguém. Deus te ama como você é, mas o Espírito Santo quer te mudar todos os dias, te levar a um processo de santificação para você estar mais perto de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então repita comigo: pecado impede o crescimento. Levanta a mão para o céu. Se hoje entrou alguém aqui hoje com o pecado, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o sangue do meu Jesus te lava e te redime de todo o pecado. Antes de continuar, repita comigo: acusadora. Fala forte: acusadora. É só o diabo. Então a gente não deve tomar o papel do diabo, hein? Porque tem muita gente que toma o papel do diabo e começa a acusar, até dentro de casa, entre marido e mulher: a culpa é tua, você viu, você fez aquilo. Ou se não, lá fora no trabalho. O diabo já faz o trabalho dele bem feito, não precisa da nossa ajuda. A acusadora é só o diabo. Quantos podem dizer amém? O teu passado Deus já jogou no mar do esquecimento. Você já não é mais a mesma pessoa. Você é nova criatura pelo poder da palavra. E a palavra gerou em você isso. Todos entenderam? Amém? Romanos, carta aos Romanos, capítulo 6. Eu estou correndo devido ao tempo. Verso 23. Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Isso ficou bem claro, amém? Agora a solução para quem peca, porque Deus sempre vai ter uma saída. Deus sempre vai ter a misericórdia para a tua vida. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Todos isso aqui é um princípio, uma lei espiritual que não pode ser quebrada. Não tem como. A Bíblia diz que tudo que está encoberto ao seu tempo, Deus trará à luz. Provérbios 28, 13, perdão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará. O que encobre nunca. Tem coisa que nos impede de prosseguir, de prosperar, porque está escondido. Pecado escondido é uma âncora. A pessoa que faz, peca contra o irmão, peca contra a irmã, peca contra a esposa, peca contra o esposo. O pecado fica escondido. Aí ele olha e diz: eu vou pedir perdão direto para Deus, e Deus vai me perdoar. Deus vai te perdoar, mas a Bíblia diz: antes de trazer a tua oferta ao altar, vai e te conserta com o teu pecado. Tem que ser confessado. Mas além de confessado, o pecado tem que ser deixado. Precisa deixar o pecado, porque a partir do momento que você confessar e deixar, a tua vida vai prosperar. Amém? Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15. Aqui é um outro ponto muito importante.
segui a paz com alguns. Segui a paz com alguns. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muito se conta. Mágoa nos impede de receber bênção e prosperar. Quando eu tenho ressentimento de alguém, sabe aquela mágoa antiga? Sabe aquela coisa que você não pode ouvir o nome da pessoa, que gera ódio, que gera raiva? Tem pessoa que tem capacidade de dizer, gera até nojo. Além disso te impedir de prosperar, isso te priva da graça de Deus. O que é privar? É como se a graça estivesse caindo como uma chuva, e você colocasse, não é um guarda-chuva, é um guarda-sol. Você não tem como participar da graça de Deus. Então repita comigo: mágoa, ressentimento me impede de crescer. Quantos entendem isso? Digam amém. Pastor, se eu tenho isso, o que eu preciso fazer? Primeiro, Senhor, me dá graça, me ajuda a liberar perdão, limpa meu coração. Procura a pessoa, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe pedir perdão em Cristo Jesus. Pastor, mas eu não fiz nada, foi ela que fez para mim, foi ele que fez para mim. A Bíblia é clara em dizer, se o teu irmão pecar contra ti, vai e conserta-te com... Não é se você pecar, é se ele fizer alguma coisa. Jesus, ele perdeu a razão quando ele foi para a cruz. Com Deus a gente não tem razão. Com Deus a gente vive algo chamado amor. Amém? Vamos lá. Volta lá, Romanos. Capítulo 10. Verso 9. Se eu sair da Bíblia, você não vence. Mas se eu permanecer na Bíblia e te ensinar a Bíblia, a tua vida vai ser próspera em todas as áreas. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha só, segundo princípio e o começo da tua vida espiritual. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será? Jesus, eu te aceito, e eu tenho certeza que o Senhor vive. Meu nome está no livro da vida. Quantos têm certeza que Jesus vive e está aqui hoje? Então pode ter certeza, o seu nome está no livro da vida. Todos entenderam até aqui, amém? Isso é a maneira de você crescer espiritualmente, porque é impossível você crescer em outras áreas sem que você primeiro esteja perto de Deus. Então primeiro eu preciso ter temor, obediência, fugir da aparência do mal, ficar longe do pecado, para que então a minha vida espiritual esteja bem. Agora repita comigo: crescimento financeiro. Fala forte: crescimento financeiro. Agora eu te pergunto, é de Deus ou é do diabo? Quantos creem que é de Deus? Porque se você acredita que é do diabo, não tem problema. O que Deus te der, você dá para essa pessoa que está do teu lado, que acredita que é de Deus. Porque a Bíblia diz que a terra e a sua plenitude pertence a... Mas existem princípios e leis que Deus jamais vai quebrar. Há uma diferença muito grande entre teologia da prosperidade e realidade cristã pela palavra. Esses dias eu ouvi uma frase que o pastor Mike Murdock disse. Quantos conhecem esse pastor ou já leu algum livro dele? O escritório dele é um prédio em Nova York, onde a área quadrada é a área mais cara do mundo. Ele tem um prédio lá. Deus prosperou ele de forma absurda. E ele disse: infelizmente, os extremos impedem com que o povo seja abençoado. Você entende isso? Os extremos impedem com que o povo seja abençoado. Existem pessoas que só se apegam a isso e acham que só isso é o suficiente. Levante a mão para o céu. O principal é a tua salvação. O principal é a tua vida com Deus.
Isso é apenas uma promessa. Vocês entendem isso, amém? Por isso que para receber o que eu vou falar agora, primeiro você precisa estar bem com Deus. Porque Deus nunca vai te dar nada que tire você da vontade dEle. Deus nunca vai te dar algo que tire você da presença dEle. Quantos entendem isso? Digam amém. Então vamos lá. Malaquias. Eu quero que você preste muita atenção. Porque eu, como seu pastor, tenho o dever de te ensinar corretamente como você andar com Deus em todas as áreas. Malaquias capítulo 3, versos 7 ao 12. Todos abram. Irmão Carlos. Quantos acharam? Digam amém. Desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que tenho roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero primeiro falar sobre o versículo 7. Deus fala que Deus estava longe do povo. Não é isso que está dizendo aí? Vamos ler de novo o verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai vós para... Então significa que eles não estavam perto de Deus. Era necessário voltar. Então o primeiro princípio que eu quero que você entenda da prosperidade, repita comigo: liberalidade. É uma palavra que muita gente não sabe, mas é oferecer voluntariamente, sem querer nada em troca. Repita comigo: Deus não barganha com ninguém. Deus estava dizendo ao povo, para o povo voltar para perto. Então eu quero que você entenda e grave esta palavra na tábua do teu coração. Liberalidade, você faz sem querer nada em troca. Você faz porque você sabe que é o correto a ser feito e a palavra manda fazer. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então vamos continuar. Verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em quem tenhamos roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Repita comigo: primícia. O costume judeu era que quando eles iam para a colheita, quando eles iam para a lavoura, tudo que eles colhiam primeiro era tirado para Deus, depois para o celeiro deles. Quem estava aqui terça-feira passada? Eu preguei sobre as 4 passagens que o azeite tem. A primeira prensagem da azeitona vai para onde? Para o templo. A segunda, para alimentação. Terceira, para iluminação. Quarto, para sarar feridas.
A Bíblia fala sobre primícias, e Deus estava dizendo: vocês estão roubando aquilo que é meu. E vocês me perguntam o porquê que eu estou dizendo que vós estáis longe de mim? Repita para essa pessoa que está do seu lado: todo ato gera uma consequência. Eu quero que você entenda que Deus nunca vai quebrar princípios da palavra. Deus não tem queridinho nem queridinha. Se tem uma coisa que não muda a história na vida financeira, é oração. Eu quero que você entenda isso. A vida de oração é para ter comunhão e intimidade com Deus. Vida financeira é ação, é atitude, é fé, é cumprimento da palavra. Só que a Bíblia está dizendo algo que eu quero que você entenda. Pega para mim o envelope tem aqui. Isso aqui, quando eu faço isso por obrigação, isso não gera o resultado que precisa ser na minha vida. Mas quando eu faço com liberalidade, atrai promessa que eu não preciso nem falar, já foi feita. Mas repita comigo: Deus tudo vê e Deus tudo sabe. Verso 9, aí eu vou voltar aqui para explicar, porque esse versículo 9 me assusta. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim vós toda a... Irmão, Deus estava dizendo que o povo estava sendo amaldiçoado. E se Deus estava permitindo o povo ser amaldiçoado, quem ia quebrar a maldição? Da mão do diabo, quem te tira? Da mão do diabo, quem te tira? Deus. Da mão do homem, quem te tira? Mas e da mão de Deus? Quantos estão entendendo? Digo amém. Eu vou te ensinar. Se você quer crescer, põe em prática e faz prova com Deus. Versículo 9 fala que estavam sendo amaldiçoados. Aí no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então repita comigo: temor, obediência e fidelidade. Sem esses três quesitos é impossível você prosperar. Eu preciso temer a Deus, respeitar a Deus, obedecer a Deus e andar pela palavra. E preciso ser fiel a Deus em qualquer momento. Porque a Bíblia diz: aquele que não é fiel no pouco, jamais vai alcançar o muito. Porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito eu. Tem gente que diz: eu não sou dizimista porque eu ganho muito pouco. Você também nunca vai ser capaz de ganhar muito, porque Deus sabe que nem no pouco você consegue dizimar, muito mais no muito. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu preciso entender que isso não é do pastor, isso não é das denominações, isso é da palavra. Quantos lembram que a gente leu que toda a palavra é inspirada, de Gênesis a Apocalipse? Digam amém. Então, fala para você mesmo: se eu sei o que é correto, por que tem hora que eu não faço? Você pode dar um glória? A Bíblia diz: e abrirei as janelas do céu e trarei bênção tal. Um dia um irmão olhou para mim e disse assim: pastor, a minha oferta é maior do que o meu dízimo. Eu não sou dizimista, mas eu sou ofertante, e a minha oferta é maior do que o meu dízimo. Eu disse para ele: olha, separe o seu dízimo, consagre ao Senhor, e então depois oferte. Porque o dízimo é uma questão de obediência, de mandamento da parte de Deus. Aí ele disse: aí vai mudar minha vida? Eu falei: faz prova com Deus. Aí passou 2 meses, passou 4 meses, ele me procurou.
Eu lembro que eu dirigia a igreja de Santa Rosa. E ele era uma luta violenta. E ele disse para mim: pastor, a minha vida não mudou. E eu estou sendo dizimista. Eu disse para ele: irmão, ou você está em pecado, ou alguma coisa está errada. Ele disse: por quê? Porque eu disse: prosperidade não é só ficar rico. Prosperidade é com o dinheiro que você tem, você conseguir pagar suas contas e viver bem. Eu quero que você entenda isso. Dízimo não vai fazer você enriquecer da noite para o dia. O dízimo vai impedir do diabo tocar naquilo que é teu. E quando você receber, não vai ser aquilo que você diz: meu Deus, onde foi o dinheiro? Nem sei para onde foi. Porque some. Quantos estão entendendo? Digam amém. Aí eu falei para ele: o irmão tem certeza? Entra 100 na tua mão, irmão, de cima 10. Ele falou: pastor, eu não sei contabilizar muito bem tudo. Tem hora que pode passar alguma coisinha. Eu disse para ele: a partir de hoje, põe na ponta do lápis e começa. Ele começou, a vida dele começou a mudar. O que eu quero que você entenda é que é impossível eu orar e jejuar por você, para Deus te prosperar, se você não cumprir uma palavra, que é a ordenância da Bíblia. É de Deus essa palavra, não é minha. Posso continuar? Amém? Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o dízimo repreende a miséria. Quando eles não estavam dizimando, tudo que eles plantavam na terra não nascia. Levante a mão para o céu. Se algo na sua vida for gerado em terra estéril, tem tudo para dar errado. Mas hoje eu profetizo que a sua terra vai ser fértil, porque Deus vai colocar fidelidade no teu coração. Dá para entender isso? Todo projeto que começa na desobediência tem tudo para dar errado. Mas tudo que começa na obediência tem uma terra fértil que vai fazer crescer a semente. Deu para entender o que o dízimo faz? Amém? Então vamos continuar. Segunda carta aos Coríntios. Hoje você vai sair daqui ciente e com armas para vencer a crise. Eu tenho certeza disso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também. É um princípio que não tem como quebrar. Quanto mais eu faço para Deus, mais Deus faz para mim. Deu para entender isso, amém? Eu vou correr para ganharmos tempo. Repita comigo: Deus me prosperará. Fala forte: Deus me prosperará. Com um propósito. Agora olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: o teu dinheiro é santo e não pode ser gasto com qualquer coisa. Porque tem gente que acha que esbanjar não é pecado, e é pecado. Tem gente que vive na crise, porque quando Deus dá a semente, começa a comer a semente do celeiro. Se você ganhou 1.000 no mês e sobrou 300, não é porque sobrou que você vai gastar, guarda. Porque Deus hoje vai te dar sabedoria para administrar aquilo que é teu. Tem gente que diz: pastor, eu estou numa prova violenta, mas ganha 1.000 e gasta 1.500. Aí não é Deus, aí é você. Aí você sabe que o que você deve é mais do que você ganha. Só tem um jeito: você precisa arrumar um bico, ou procurar um serviço que ganha mais. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos.
Levante a mão para o céu. Deus hoje vai te dar sabedoria para você administrar aquilo que Ele te deu. Deus vai te prosperar com um propósito. Levante a mão para o céu, porque isso é profético. Você vai ter para dar, não para emprestar. Tu vai prosperar no teu trabalho, na tua empresa, a partir do momento que Deus for a primícia no seu coração. Agora vamos ver por quê? Ainda na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 10, verso 11. Que o tempo meu já esgotou. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo... Tem gente que fala que riqueza não é de Deus, vamos ler junto? Para que em tudo empobreceis. O que está escrito aí? Enriqueçais para toda beneficência, a qual que por nós se deem graças. Deus vai te prosperar para você investir no reino e na tua família. Deus vai te prosperar para você investir, vou repetir, no reino e na tua família. Porque tem muita gente, se Deus prosperar, de vez ele se achegar a Deus, ele se afasta. Aí ele começa a frequentar festa, balada, esquece de Deus. Eu quero que você entenda isso. O ato de dizimar somente não vai te fazer prosperar, mas a obediência, o temor e a fidelidade vai fazer você crescer como você nunca cresceu na sua vida. Liberalidade, eu vou fazer sem querer algo em troca, porque eu sei que quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Repita comigo: dízimo é para Deus guardar o que eu tenho, oferta é para mim prosperar. Eu tenho que te ensinar isso. O dízimo mantém o que você tem, a oferta faz você acrescentar, porque a Bíblia diz que Deus vai aumentar a semente, não é o pão. O pão você come, a semente você planta. Pastor, mas se Deus vai fazer prosperar só a semente, então eu não vou ter pão. Semente gera fruto, e fruto tem a parte de Deus que é 10%, 90% é teu. Dá para você entender isso? Ei, levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Eu quero que você entenda que Deus não precisa que o Brasil venha estar de vento em polpa para fazer você crescer. Deus precisa apenas que você acredite e seja constante e fiel a Ele. Fica com a mão levantada. A tua vida é uma terra que Deus escolheu para semear. Vou repetir: a tua vida é uma terra que Deus escolheu para semear. E a tua terra vai crescer. Agora entenda o que eu vou dizer. Uma vez eu cheguei, de repente, isso há uns 6 anos atrás, e tinha uns irmãos conversando, e os irmãos não me viram e disseram assim: ô irmão, eu dizimo lá na igreja, o pastor achar que eu dizimo, mas eu coloco R$50 lá, coloco 30, tem mês que eu ponho 100, só para parecer que eu dizimo. E eu fiquei ouvindo aquilo, e aquilo me deu um temor muito grande, porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, o homem... Quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? Já pensou se Deus olhar teu dízimo e falar: eu vou fazer você ganhar o que você está dizimando? Deus está te dando 10 mil, mas você está falando: não, eu estou recebendo 500. Deus vai falar: então tá bom, então eu vou fazer você viver com 500 para você ver o que é. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que tudo que o homem planta, o homem...
Irmão, dízimo não é para mim ver, dízimo é para você ser abençoado. Não dizima. Se não for voluntário, não faça. Pega uma salva para mim rapidinho. Quem está aí no fundo, corre aqui. Eu tenho dito isso todos os cultos, porque eu creio no Deus que eu sirvo e no que eu estou falando. Olha para o lado, olha para o lado, olha aí. Olha para o lado, irmão, para a direita, para a esquerda. Agora olha lá para trás. Cadê o pastor Eliaser? Ele sabe do que eu estou falando. Era impossível nós estarmos aqui, mas eu disse a ele, disse ao pastor Edson, disse ao Zé Luiz: nós vamos pela fé e Deus vai nos honrar, porque eu creio. Esta igreja será uma igreja que Deus vai levantar empresários. Sobe aqui. Deus vai levantar empresários, empresárias. Deus vai levantar comerciantes, lojistas. Deus vai levantar pessoas que vão ter os melhores cargos nesta cidade. Agora eu lhe pergunto: você quer ser um deles ou você quer que Deus traga alguém de fora? Porque se você fechar o coração, Deus não vai... Vem cá, Tiago. Deus não vai insistir. Deus vai trazer alguém de fora. Repita comigo: meu sonho. Fala forte: o meu sonho. Deus quer realizar. Vem cá. Tem gente que pega a oferta e faz assim, ó. Quem estava aqui domingo? Vocês viram aquela fila que teve para ofertar? Se eu te falar que a maioria colocou 10 centavos ali dentro, você acredita? Pastor Elias, se eu estiver falando mentira, o senhor me desmente. Tem gente que nem colocou nada. Quem não tinha, glória a Deus. Mas tem muita gente que quer disfarçar para o homem. Irmão, não precisa. Quem vê é Deus. Quando você for fazer, faz que nem a viúva. Dá o teu melhor. Se o teu melhor é 25 centavos, não tem problema, vem cá. A hora que a salva passar, é uma terra. Pode filmar isso aqui, viu? Deus, eu estou dando o meu melhor. Recebe a minha oferta, porque eu faço de coração, voluntariamente. Paulo disse isso lá na carta aos Coríntios, que cada um faça aquilo que propôs no seu coração com alegria. Se eu não faço com alegria, não gera resultado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não vai gerar resultado. Se eu dou 1000, se eu dou 100, mas estou dizendo eu vou dar porque eu vou dar porque eu quero prosperar, não vai gerar resultado. Mas se eu ponho e digo: Deus, eu estou dando porque eu quero ver essa igreja com um som melhor, eu quero ver abrir filiais em todas as cidades na região, eu quero dar, pastor, porque eu quero ver a alma se render aos pés, eu quero entrar na Bandeirantes, eu quero entrar na Record, eu vou abençoar a obra, eu estou dando para abençoar. Deus vai olhar e vai dizer: ah é? Então eu vou abençoar a seu celeiro, eu vou aumentar a semente, vai vir semente de perto, vai vir semente de longe, e eu vou te abençoar. Dá para entender esse princípio? Quando eu tenho propósito, Deus cria um propósito em mim para me abençoar. Repita comigo: mantenedores. E eu encerro aqui. Deus te abençoe, Tiago, obrigado. Fala forte: mantenedores. Isso também é um ministério. Uma vez um irmão olhou para mim e disse assim: pastor, eu ganho muito para dizimar, não tenho coragem. Falei: amém. Ontem ele me ligou: pastor, ora por mim. Eu falei: o que aconteceu? Estou desempregado e apareceu um serviço para mim ganhar R$1000. Vocês me perdoam, mas o pastor de vocês não tem papa na língua em algumas coisas. Eu disse: agora com 1000 você tem coragem de dizimar? Ele ficou mudo do outro lado. E ele falou: é verdade, né, pastor? Eu disse: mas o nosso Deus é misericordioso. Ser fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar de novo. Levanta a mão para o céu. Se o teu coração estiver na obra,
o teu dízimo não vai caber nesse envelope. Eu vou voltar a repetir. Se o teu coração estiver na obra, o teu dízimo não vai caber nesse envelope. Você vai ter que trazer em cheque ou depositar na conta da igreja. Agora, se o teu coração estiver voltado para as coisas da terra, pode virar piroleta, não vai virar nada. Mas se o teu coração estiver em Deus, Deus hoje Ele muda teu cativeiro através dessa palavra. Levante a mão para o céu. Ou melhor, abaixa um pouquinho. Eu estou consagrando a Deus. Até dia 15 de maio eu estou em jejum. E um dos meus pedidos é: Deus, entrega o ministério de mantenedor para muita gente na casa do Senhor. O ministério de músico, eu vou mais 3 minutos e encerro. Para você exercer o ministério de músico, o que você precisa ter, além de saber tocar? Instrumento, não é isso? Para poder tocar tem que ter instrumento. Para poder ter o ministério de músico, para poder ser mantenedor, tem que ter o quê? Dinheiro, condições. Deus hoje está dizendo: quem quer esse ministério? Talvez você não entendeu. Deus hoje está dizendo: quem quer tomar posse do ministério de mantenedor? Porque eu vou mandar semente. Eu vou mandar semente para a tua casa, eu vou mandar semente para a tua vida, eu vou mandar semente no teu trabalho, eu vou começar a abrir porta onde não há porta, mas o teu coração precisa estar em mim. Tu precisa andar em temor, em obediência, em santidade e em fidelidade. Não é um dia eu dizimo, outro dia eu não dizimo, eu dizimo quando dá, quando não dá. O dízimo certo é o primeiro. Quem tem caderno de conta aqui? Tem alguém ainda que tem esse costume? Caderno de conta dá pânico, não dá? Você vai olhando ele e não tem fim. Seja sincero para você, não levanta a mão não. Quem no caderno de conta, primeiro tópico está dízimo? Primeiro. Não estou perguntando quem tem lá. Porque eu estou te ensinando. Ah, eu vou dizimar, mas se sobrar eu dizimo. Não é assim. Quer ter resultado? Porque tem gente que olha e fala assim: eu posso ficar devendo para fulano, para ciclano, para beltrano. Dependendo como a pessoa for, se a pessoa for barraqueira, é os primeiros a ser pago, não é? Deve para alguém barraqueira para você ver. É assim ou não é? Já deveu para alguém que você não pode passar meio dia, ele está na tua casa? Oh! Não é assim? Ele vem no primeiro da fila, não é? Porque você fala: se eu não pagar esse fulano, vai dar escândalo aqui na porta. Não é assim? Mas hoje eu vou te ensinar algo diferente. Em primeiro lugar vai estar Deus. Segundo lugar, o resto das coisas. E se você não prosperar seguindo toda essa receita que eu te dei, você pode falar que a Bíblia é mentirosa. Mas não existe prosperidade sem fidelidade e liberalidade. Eu faço sem querer nada em troca. Amém? Eu queria dar esse estudo num dia de domingo. Queria dar num dia de domingo esse estudo. Porque tem muita gente vivendo em miséria, tem muita gente perecendo, porque falta conhecimento. E tem gente que torce o nariz quando fala de dinheiro. Mas você também não torce o nariz quando não consegue pagar as contas? Então eu prefiro que você torça o nariz quando eu falo, mas quando você tiver suas contas, você puder pagar em dia. Porque Deus vai dar a condição de você pagar, guardar e ainda manter a obra de Deus. Fica de pé.
Antes de eu orar, nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui aceita o ministério de mantenedor da obra de Deus? Quem aqui já orou por algum dom? Quem é batizado com o Espírito Santo, melhor dizendo? Qual é a primeira evidência que você foi batizado? Falar em línguas. Quem quer ser mantenedor, sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Só que presta atenção, eu não estou dizendo apenas de você ser dizimista. Você vai ser dizimista e ofertante. Sai do teu lugar e vem para frente. Eu não estou pedindo para você dar oferta hoje não. Eu estou perguntando quem quer esse ministério. Porque a primeira evidência de quem fala é batizado com o Espírito Santo é falar em... A primeira evidência que vai vir sobre a vossa vida de ser mantenedores é a prosperidade. Vou repetir, é a prosperidade, é a primeira evidência. Pastor, eu quero ser um mantenedor da casa do Senhor, eu quero esse ministério para a minha vida. Uma certa feita, Salomão fez um sacrifício que ele deu tudo que tinha. O reinado não tinha mais como ser sustentado. E ele disse, eu vou levantar 12. E uma vez por mês vai manter o palácio. Eram pessoas que não tinham, mas vieram até. Vem mais para frente, perto de mim, perto do altar. Se vocês soubessem a busca que eu estou, vocês estariam mais perto do altar. Essa igreja chegou a um tempo de viver milagre em todas as áreas. Na cura, na libertação, na área financeira. Deus vai dar condições de você ter para manter a obra. Põe a mão no coração. E você vai orar comigo. Senhor, eu faço um voto de ser mantenedor da tua casa. Aumenta a semente. Aumenta a semente. Porque eu vou lançar o solo. Eu vou lançar o solo. Eu me comprometo com a tua obra. Tudo que o Senhor me der, primeiro será teu. Agora só eu vou orar. Eu profetizo do mais novo ao mais velho, do mais humilde ao mais rico, que a partir de hoje o Senhor venha dar semente como o Senhor nunca deu. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, eleve aqueles que são assalariados, aumenta, eleva os salários. Aqueles que têm o desejo de trabalhar por conta, abre porta onde não há porta. E aqueles, Senhor, que são empresários, prospera a empresa, prospera o comércio, prospera, Senhor, entrega o ministério de mantenedores a cada um deles, pois eu creio que a partir de hoje a vida financeira deles muda, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, abra a mão assim, abra a mão, assim, não faz assim não, que assim cai, assim como fosse segurar algo. Eu profetizo que aquilo que já está na mão de vocês, o diabo não toma. E eu profetizo que Deus acrescenta no celeiro. Deus acrescenta no celeiro. Tem gente que vai olhar na conta e vai dizer, não tinha esse dinheiro lá, apareceu do nada. Tem gente que o patrão vai procurar e vai dizer, eu tenho que fazer um acerto com você, eu tenho que te dar algo. Tem gente que vai vir de longe e vai dizer, eu estou incomodado, eu estou incomodada para te abençoar, eu preciso te dar isso, eu preciso fazer isso por você. Fecha a tua mão crendo
e recebe o melhor da parte de Deus em nome de Jesus.